gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está começando o programa SOS Guará. Depois de muita confusão, os mutuários contemplados no sorteio do programa Minha Casa Minha Vida em São José de Ribamar tiveram uma vitória na Justiça. Uma decisão judicial na última terça-feira determinou a reintegração de posse aos sorteados do residencial Nova Terra em São José de Ribamar. Uma reunião realizada ontem discutiu como vai ser feito esse processo. Cerca de 3.000 sorteados no programa Minha Casa Minha Vida foram prejudicados com a invasão dos imóveis por outras famílias. A reunião foi realizada na sede da Polícia Federal em São Luís e contou com a participação de representantes da Caixa Econômica Federal, Comissão de Moradia da OAB e Batalhão de Choque da Polícia Militar. O objetivo do encontro é discutir formas de como vai ser feita a reintegração de posse de 3.000 imóveis do residencial Nova Terra e também de mais 2 empreendimentos, o Nova Miritiua e o Sítio Natureza. Doutor, e quem ocupou esses imóveis de forma irregular vai ter que sair? Pela decisão da Justiça Federal, sim, já uma decisão liminar da Justiça Federal, decisões liminares, né? São 3 situações. A pedido da Caixa Econômica Federal, nós da OAB estamos nos colocando com uma instância de mediação, de negociação. Os imóveis fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Em São José de Ribamar, os beneficiados do programa são obrigados a pagar um pouco mais de R$ 1.000 referentes ao ITBI, Imposto de Transferência de Bens Imobiliários. O imóvel só é entregue depois que o imposto é pago pelo contemplado. A servente Ana Lúcia da Silva foi sorteada no empreendimento Nova Terra em São José de Ribamar. Ela contou com a ajuda das pessoas do local de trabalho para pagar R$ 1.109 de imposto e, mesmo assim, teve o móvel invadido e danificado. Assim, quando eu fui querer me mudar para minha casa, eu encontrei esses invasores lá. Primeiro saiu numa boa, aí então voltei para a minha casa para pegar, ajeitar, arrumar o que eles tinham bagunçado. E quando eu cheguei lá, tinha outra invasora. E ela não quis sair? Não quis sair, disse que só com a ordem judicial. Os 3 empreendimentos juntos somam 3.340 unidades que foram ocupadas de forma irregular nos municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. A reintegração de posse deverá acontecer nos próximos 30 dias. A reintegração de posse foi determinada pelo juiz federal José do Vale Madeira na última terça-feira. A gente não tem ainda data exatamente, porque a ideia é que seja um processo. Primeiro informando, dando publicidade à decisão, às decisões. Num segundo momento notificando as pessoas que permanecerem. E por fim, se for o caso, realmente tendo algum tipo de ação realmente para a retirada das pessoas. Primeiro estudo encomendado pela H2ONG ao Laboratório de Química da Universidade Federal do Maranhão avaliou a qualidade da água mineral vendida em São Luís. Foram analisadas 5 marcas: Florata, Indaiá, Lençóis Maranhenses, Mar Doce e Psyll. A Florata apresentou uma quantidade de coliformes totais 4 vezes acima do limite permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Agora é a Vigilância Sanitária Estadual que antecipou as vistorias nas distribuidoras de água da região metropolitana de São Luís. A Vigilância Sanitária está verificando a metodologia utilizada pela UFMA para análise da água mineral, que comprovou as condições irregulares da marca Florata na região. De acordo com o chefe de produtos da Vigilância Sanitária, Raimundo Nonato, as fiscalizações nas distribuidoras de água mineral comercializadas em São Luís acontecem todos os anos e só foram antecipadas por causa da pesquisa realizada pela UFMA, que constatou que a água mineral Florata estava imprópria para o consumo. Esse tipo de trabalho que foi realizado por essa entidade, nós não reconhecemos quem é a entidade, não sabemos que mecanismo ela utilizou para fazer a coleta dessas águas, dessas fontes mineradoras, que não foi só da Florata, ela coletou da Lençóis Maranhenses, da Mar Doce e da Florata também. Então, nós não sabemos que mecanismo ela utilizou e como foi os procedimentos. Durante a inspeção que resultou na interdição da distribuidora Florata, foi verificado que alguns equipamentos estavam descalibrados e, por isso, não havia como conferir a qualidade da limpeza dos garrafões.
como toda e qualquer fonte mineradora de água, eles passam por alguns critérios para receber esses garrafões. É feita uma inspeção visual, onde é verificado o cheiro, verificar a consistência dos garrafões, apresentações dos garrafões, onde são retirados os rótulos dos garrafões. Então é feita uma pré-lavagem desses garrafões. A falta de documentos e relatórios que comprovem o monitoramento no processo de higienização dos garrafões também foi um dos motivos da interdição da Florata. Outras distribuidoras também passam pela inspeção da Vigilância Sanitária, que pretende garantir a qualidade da água comercializada em São Luís. Defender os direitos de todos, sem distinção de cor, credo ou classe social. Garantir ao cidadão, onde quer que ele more, o respeito às leis que asseguram a sua plena cidadania. Esta é a função das defensorias públicas. As defensorias são um instrumento de transformação social, democratizam o acesso à justiça e são uma referência em prestação de assistência jurídica gratuita à população em todo o país. No Maranhão, núcleos da Defensoria Pública estão instalados na capital e em vários municípios do interior do estado. A Constituição Federal diz que todo brasileiro ou estrangeiro possui o direito fundamental de acesso à justiça, mesmo que não tenha condições financeiras para pagar um advogado particular. Nesses casos, o Estado tem o dever de garantir assistência jurídica gratuita. Essa é a função da Defensoria Pública do Estado. Por que a senhora procurou o serviço da Defensoria Pública? Então, porque eu estava querendo uma orientação sobre o meu caso, aí eu fui em outro estabelecimento e me informaram que aqui que eu tinha que vir para me conversar com o advogado para me dar orientação do que eu estava querendo. Todos os dias, dezenas de pessoas procuram serviços da Defensoria. Situada na Praia Grande, a Defensoria Pública do Estado atende quem ganha até 3 salários mínimos ou até quem recebe vencimentos maiores, mas está endividado ou com a renda comprometida. É um trabalho que é jurídico, que pode ser de orientação, se a pessoa tem alguma dúvida, pode ser ingressando com uma ação judicial ou muitas vezes numa tentativa de resolver aquele litígio extrajudicialmente. Os defensores públicos são os profissionais que proporcionam assistência jurídica. Embora seja um funcionário público aprovado em concurso, o defensor possui independência para atuar na defesa do cidadão, inclusive em ações na justiça contra o próprio Estado. Na Praia Grande, há o Núcleo Especializado de Atendimento da Família e Registro Público. Também o Núcleo de Atendimento Civil, Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Núcleo de Atuação Forense nas Varas da Família, Núcleo do Tribunal do Júri, Núcleo da Execução Penal, Núcleo de Defesa do Idoso, da Pessoa com Deficiência e da Saúde, Núcleo de Moradia e Defesa Fundiária e ainda o Núcleo de Defesa da Mulher. A pessoa deve procurar pessoalmente a instituição, ou aqui na capital, ou nos nossos núcleos no interior do estado, porque nós temos intensificado esse trabalho de interiorização. Nós já temos hoje 18 núcleos no interior do estado, contando com a sede. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós, 3194-1980, ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa SOS Guará. A campanha Brasil contra a Impunidade, não a PEC 37, tem mobilizado todo o país. A proposta de emenda constitucional de autoria do deputado federal Lourival Mendes, do PTB do Maranhão, ficou conhecida como PEC da Impunidade porque pretende tirar o poder de investigação do Ministério Público. O objetivo da campanha, que já tem o apoio de várias entidades representantes da sociedade civil organizada, é conscientizar a população do retrocesso que a emenda representa e evitar que a PEC 37 seja aprovada no Congresso Nacional. Hoje, o Ministério Público realizou mobilizações em todas as capitais brasileiras. Para conversar conosco sobre como está o movimento contra a PEC 37 em São Luís, nós convidamos o promotor de justiça, Emanuel Soares. Um prazer recebê-lo aqui. Mônica, um prazer a assistência. Vamos falar um pouquinho desse movimento realizado hoje aqui em São Luís. Hoje foi o segundo passo de um movimento que começou no dia 9 em vários municípios do Maranhão. Nós fizemos em mais de 40 cidades, onde obtivemos um apoio maciço, inclusive de câmaras municipais. Inclusive hoje a Câmara Municipal de Codó colocou uma faixa
no ato que nós fizemos na OAB, demonstrando repúdio, assim como diversos outras entidades nos mais de 40 municípios do Maranhão. Na data de hoje, nós fizemos um encontro na OAB. Realmente foi um sucesso, estava bastante marcada a presença da sociedade civil organizada e de outras instituições. O apoio registrado foi total e unânime, era uma audiência pública, qualquer um que quisesse se manifestar teria acesso à palavra, e só tivemos palavras contrárias a esta medida, ficando bem claro que a população realmente já está entendendo do que se trata e percebe como um claro retrocesso, uma medida que não é conveniente e nem oportuna. Nesse momento, Mônica, nós entendemos, nós do Ministério Público, com os altos índices de criminalidade que verificamos no Maranhão e no Brasil, que era muito mais proveitoso e a sociedade esperava, era que nós estivéssemos, nós, os delegados de polícia, discutindo políticas públicas para a segurança pública. Enquanto isso, os promotores de justiça, preocupados com a situação, têm que mobilizar a sociedade civil e os diversos outros órgãos do poder público para demonstrar os riscos que esta proposta de emenda constitucional representa para a sociedade, enquanto os delegados também estão ocupados fazendo a campanha a favor da medida que pretende ver aprovada. Qual é o próximo passo do movimento? No dia 24, está agendada em Brasília uma reunião no Congresso Nacional, também com solenidades e com vários eventos, reunindo todos os ministérios públicos estaduais do Brasil, além do Ministério Público da União, que já é sediado em Brasília. Então, haverá uma grande mobilização no dia 24. A bancada federal maranhense já está sendo contactada pelo comando da campanha aqui no Maranhão, assim como as bancadas dos diversos outros estados, pelos respectivos ministérios públicos, no sentido de que essa campanha encontre eco onde é mais necessário, ou seja, no Congresso Nacional, que é quem poderá examinar a viabilidade e o cabimento desta proposta de emenda constitucional. Eu queria dizer que hoje ela já está apta a ir para plenário. Ela pode ser colocada votada a qualquer momento, desde que haja um acordo de lideranças e da mesa do Congresso Nacional para colocar em votação esta medida. Eu queria que a gente relembrasse a sociedade maranhense as recentes investigações do Ministério Público que foram de maior relevância para nós, em termos práticos. Olha, praticamente todas as grandes investigações, mesmo quando a polícia realiza, o Ministério Público está junto, acompanhando e diligenciando paralelamente, até porque é interessante que isso aconteça, não se deve. O grande problema da proposta de emenda constitucional é utilizar a expressão privativa, dando exclusivamente à Polícia Federal e às polícias civis o poder de investigar crimes. Ora, Mônica, todos nós investigamos, isso é natural do ser humano. Quando você compra uma câmera e coloca na sua sala e no seu quarto, é porque você quer investigar se está acontecendo alguma coisa errada na sua casa. Todos nós, como seres humanos, temos condições e direito de investigar. Por que se extrair essa possibilidade do Ministério Público? Então, sempre o Ministério Público investigou, isso faz parte da sua natureza. Todas as grandes investigações que aconteceram no Brasil recentemente, o Ministério Público esteve presente. É exemplo do caso do Mensalão, que é hoje o exemplo de maior vulto que se pode citar. Inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, quando tomou conhecimento e ao se pronunciar publicamente sobre a PEC, disse que a sociedade não merecia isso. Ele que foi o grande responsável por levar adiante a denúncia efetuada pelo Procurador-Geral da República. Mas aqui no Maranhão, eu não poderia deixar de citar um exemplo muito claro da importância do Ministério Público investigar. Nós temos aqui no Maranhão, não é um motivo de comemoração, muito pelo contrário, aquele que é considerado o pior serial killer da América Latina, um dos piores do mundo, certo? Entre ele e tem uma pessoa da Colômbia que também é imputado a ele mais de 100 assassinatos. Então nós temos aqui o Francisco das Chagas, que matou e emasculou mais de 40 crianças. A maioria dessas vítimas aqui no Maranhão e 10 no Pará. A polícia maranhense ela passou muitos anos investigando esse caso. Inclusive, chegou a levar à cadeia algumas pessoas, chegou a haver julgamento de algumas pessoas, inclusive no município de Passo do Lumiar e São José de Ribamar, e os crimes continuavam acontecendo. Em determinado momento, já estava tão fora de controle a situação que o Estado do Maranhão chegou a ser denunciado na OEA por não ter condições de impedir que as nossas crianças fossem assassinadas e emasculadas, ou seja, extirpados os seus órgãos genitais.
E justamente há 10 anos atrás, o Ministério Público do Maranhão, acompanhando uma tendência nacional, criou um grupo especializado de promotores na investigação criminal. À época se chamava, que hoje se chama GAECO. Este grupo investigatório, a primeira atribuição dele foi acompanhar as investigações dos menores emasculados do Maranhão. E a doutora Geraldides, que é uma promotora de justiça, hoje titular em São José de Ribamar, passou a acompanhar a polícia. Não foi por mera coincidência, até porque nós acompanhamos também esse processo. Em menos de 2 meses, depois de o Ministério Público ingressar nas investigações, nós conseguimos identificar o Francisco das Chagas, foi preso, confessou os crimes, obtivemos as provas necessárias para a condenação. Ele já foi condenado em mais de 2/3 dos processos que ele responde, já tem mais de 600 anos de prisão aplicada a ele. E observe, ele já está preso há quase 10 anos. Nesses 10 anos, não voltou a acontecer um fato dessa mesma natureza. Essa, por si, é a maior prova de que realmente ele era o responsável pelas emasculações, porque o serial killer é conhecido, é sabido, não consegue parar de cometer o crime até o momento em que ele for fisicamente impedido de continuar a cometer essas infrações. Olha, vale a gente ressaltar que o Ministério Público não está rivalizando e em nenhum momento está atrapalhando as investigações das polícias. Pelo contrário, está somando e já tem, graças a esse trabalho, a credibilidade, a confiança da sociedade brasileira. Queria que, para encerrar, você fizesse suas considerações finais, que as pessoas levassem em consideração isso e se engajassem a esse movimento tão importante. Essa, como dito aqui no começo, é um momento inoportuno de se discutir isso. Nós já temos 25 anos da Constituição de 88 e nesses 25 anos o Ministério Público assumiu esse papel relevante de investigar os crimes, estar à frente das investigações mais vultosas do país. Nós não queremos dizer que a polícia não tenha que investigar e nós não queremos dizer que os outros não tenham que investigar. A polícia continua investigando, inclusive o próprio Ministério Público pode ser investigado pela polícia. Mas quando a polícia for a responsável pelos desmandos, quem vai investigar? É claro que aí é o Ministério Público a instituição que tem mais condições para isso. E essa defesa em relação a poder investigatório não é só do Ministério Público. Também ela diz respeito a todas as outras entidades que têm esse poder de investigar e que poderão ficar impedidas de realizar investigações criminais se a PEC for aprovada. Ok, obrigada pela sua participação. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta para o nosso quadro semanal Consumir é Legal, com o nosso consultor jurídico, advogado Éric Abdala Brito, que hoje vai tirar as dúvidas dos telespectadores sobre assinaturas. Pode ser assinatura de TV, a cabo, de jornais, revistas, telefone, enfim, qualquer tipo de assinatura que o consumidor pretende adquirir ou já tem em casa e não está satisfeito com a prestação do serviço. Ok, vamos então às perguntas dos telespectadores sobre as assinaturas. É isso aí, doutor Éric? Olá, Mônica. Com certeza estamos aqui para tentar tirar as dúvidas dos nossos consumidores a respeito desses serviços, digamos assim, continuados pelos quais eles pagam mensalmente. Vamos à primeira pergunta, então. Há 60 dias atrás, eu aderi ao contrato da Sky, no qual eu recebi uma proposta da vendedora me falando que eu teria por finalidade 30 dias para fazer a escolha, no qual, se eu não me agradasse, eu ia ter os mesmos 30 dias para fazer a quebra de contrato, no qual passamos esses 30 dias, o serviço que eu aderi, que foi a um pacote top, não me foi liberado, todos os filmes que eram de direito eu não tive. E o que acontece? Entrei em contato com a central de atendimento e solicitei o cancelamento, no qual eu falei para a atendente que eu tinha recebido a seguinte informação, que se dentro de 30 dias eu não tivesse satisfeito com o serviço, a central automaticamente iria fazer o cancelamento do meu contrato, sendo que, quando eu entrei em contato com a central, a atendente me falou que essa informação não procedia. Agora fica a pergunta, o que eu devo fazer? Bom, Daniel,
Pelo que você me narrou, o que a empresa está tentando fazer com você é lhe prevalecer da sua fraqueza ou da sua necessidade para lhe empurrar, digamos assim, um serviço que foi do seu desagrado e agora você está querendo cancelá-lo. Então, se trata de uma prática abusiva, está prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e pelo fato de ser abusiva, você tem sim direito a rescindir esse contrato. Ainda naquela hipótese, caso argumentem alguém por parte da empresa, argumente com você, ainda na hipótese de existe fidelidade, a fidelidade estava prevista no contrato, você assinou um contrato, mas ainda assim a fidelidade não tira do consumidor o direito de rescindir o contrato e finalizar de uma vez por todas a prestação de serviço. O que a fidelidade pode, se estiver contratualmente prevista, imputar ao consumidor é o pagamento de uma multa, mas eu não estou dizendo que nesse seu caso existe isso, teríamos que analisar o contrato. Mas realmente ela está praticando um ato ilícito, um ato abusivo, vedado pela lei que protege as relações de consumo, então você tem sim direito a rescindir o contrato. Agora, se você já buscou os canais de atendimento da empresa e mesmo assim não teve o seu pedido atendido, então acredito que você já deve partir aí ou para uma medida reclamatória perante o PROCON ou até, se for o caso, entrar com uma ação judicial. Vamos à próxima pergunta do nosso telespectador. Bem, eu tenho uma linha telefônica no nome da minha mãe. Tá? Ao ligar para a operadora e tentar mudar a linha para o meu nome, eles disseram que eu perderia todos os benefícios dessa linha. Procede isso? Bom, a linha está em nome da sua mãe, você está querendo mudar para o seu nome e a operadora vem negando isso, ela está fazendo uma distinção aí entre consumidores. Então você deve se perguntar e perguntar para a empresa também quais são esses tipos de benefícios que ela tem direito e eu não tenho. Então, porque se tiver um tratamento aí que foge do que a gente chama do princípio da isonomia, ou seja, não tiver um tratamento igualitário entre você e a sua mãe, por que você, sendo titular agora da conta, perderia esses supostos benefícios, entendeu? E que somente são exclusivos a ela? Por quê? Está havendo alguma discriminação, seja com relação à idade ou qualquer tipo de critério adotado pela empresa? Então, são essas dúvidas que você deve desferir para a empresa e se ficar constatado qualquer tipo de discriminação entre consumidores, no caso você e sua mãe, também se configura como ilegal. Então, a empresa deve responder por eventuais perdas e danos decorrentes desse tratamento discriminatório. Vamos a mais uma dúvida agora dos assinantes de serviços. Não, é porque eu queria fazer uma assinatura, só que eu já ouvi falar que depois de 3 meses bloqueiam os canais que anteriormente tinham todos e vai ter que comprar o canal. Se eles ofereceram já com todos os canais, se é certo, depois de 3 meses eles bloquearem. Não, bom, se você está com as suas prestações em dia, você está pagando as mensalidades da assinatura e ainda assim há esse bloqueio, digamos assim, súbito, você está tendo aí, um pagamento sem ter o retorno da prestação de serviço. Então, isso se configura em vício da prestação de serviço, que a gente chama numa linguagem jurídica. É ilegal e, no caso, a empresa deve responder, sim, por esse ato. Se você realmente estiver, na hipótese, estiver insatisfeita com a assinatura, e isso pode servir como justa causa para você pleitear perante a empresa a rescisão do contrato de trabalho e, por aqueles meses que você já pagou e não obteve o serviço de volta, até reclamar a devolução do valor do somatório do que você pagou com os encargos de juros e correção monetária, que é o que está previsto na lei. Mais uma pergunta. Na verdade, a gente fez um contrato com o modem 2G em janeiro. A gente usou em janeiro, fevereiro, quando foi em março, do começo de março até abril, agora a gente não conseguiu mais usar, a gente não tinha acesso mais à rede, não conseguia usar de jeito nenhum.
Ligamos na Claro, a gente não conseguia ligar do próprio chip da Claro, a gente não conseguia ligar. Aí recorremos à Anatel, a Anatel fez a ordem de serviço, o Ginho ligou para a gente, no mesmo dia a Claro ligou. No mesmo dia funcionou 2 dias, já não funcionou mais. Então isso é uma falta de respeito, com o consumidor, as faturas estão pagas, todas pagas, nós não estamos usando o modem da Claro, estamos sem internet. Bom, Geise, assim como na pergunta anterior, também aí a empresa que você mencionou está agindo com falha também na prestação de serviço. Ela está tendo uma contraprestação da sua parte, você está com as suas mensalidades em dia, porém o serviço não vem sendo cumprido. De igual forma, a lei lhe assegura que você facultativamente escolha se você quer reincidir o contrato e obter a devolução dos valores pagos por aquele período que você não teve um serviço, tá certo? Ou se você pode ter um abatimento proporcional do preço, ou se você também persistir no seu interesse, tem condição sim de você pedir o forçamento da prestação de serviço. Ok, Érica, obrigada pela sua participação. O programa SOS Guará fica por aqui. Estaremos de volta na segunda-feira, às 19h45. Nosso programa é reprisado de segunda a sexta, às 6 da manhã. Para participar, basta ligar 3194-1980 ou enviar um e-mail para sosguará@tvguará.com. Um excelente final de semana e até a segunda.